Estamos no inverno e este vídeo é um bocadinho para falar daquilo que devemos fazer e não devemos fazer às nossas plantas nesta estação do ano. Porquê? Porque os dias são mais curtos, as temperaturas são mais baixas e o metabolismo das nossas plantas é muito mais lento. Muitas delas estão até em dormência e por isso não vale a pena estarmos a fazer uma série de coisas que elas não vão aproveitar e até as vamos prejudicar. E então o que é que devemos ter em atenção? Primeiro que tudo, há uma coisa que devemos ter em atenção, é se os vasos estão drenados. É uma coisa que eu estou sempre a dizer, é que os vasos das nossas plantas devem ter furos de drenagem. E se isto é importante nas outras estações do ano, no inverno é muito mais importante. Porquê? Porque o substrato vai ter muito mais dificuldade em secar. Por isso, se as plantas não estão em vasos drenados, esta é das poucas ocasiões em que elas devem estar mesmo em vasos drenados. Embora não se devam mudar as plantas de vaso no inverno, se elas não estão em vasos com drenagem, devemos fazê-lo. Porquê? Porque senão corremos o risco das plantas ficarem encharcadas, apodrecerem e morrerem mesmo. Portanto, vamos certificar-nos que todas as nossas plantas estão em vasos drenados. Portanto, esta é uma das coisas mais importantes no inverno, é que as plantas não tenham excesso de água. Logo aí nos leva ao segundo ponto, que é vamos diminuir as regas das nossas plantas. Porquê? Porque as temperaturas estão mais baixas, a umidade é maior, logo as plantas vão se desenvolver menos, portanto não vão precisar de tanta água. E como é que eu vou saber se preciso de regar mais ou menos? Já falei muitas vezes do dedo à superfície, não é? Do pauzinho. E temos este amigo, que eu gosto imenso e que eu sou farta de falar, que é um medidor de umidade. E isto pode ser o nosso melhor amigo, para saber se devemos regar ou não. Se há a altura do ano em que só devemos mesmo regar quando o substrato está seco, é no inverno. Como é que eu vou fazer? Eu vou, com o pauzinho, vou ver se está seco, não é? E só rego quando está completamente seco. Mas com isto é muito mais fiável. Isto aqui diz seco e úmido e eu vou espetar e só vou regar se isto diz que está seco. Se diz que não está seco, eu não vou regar. Este aqui está entre o seco e o úmido, portanto eu não vou regar, eu só vou regar mesmo quando isto está completamente seco. Portanto, esta não precisa de ser ainda regada. Vamos aqui a ver outra. Esta então está completamente encharcada. Portanto, se eu vou regar esta planta, ela vai ficar dentro de pouco tempo com as raízes podres e o que é que acontece? Não vou conseguir salvá-la. Porquê? Porque quando ela começar a ficar amarela, quando começar a dar sinal, já todo o sistema radicular está apodrecido e depois não vou conseguir salvá-la. Porque quando ela dá sinal, já é tarde demais, enquanto que quando está seca, quando está com falta de água, eu muitas vezes ainda a consigo salvar. O excesso de água, muitas vezes, é tarde demais. Portanto, no inverno, isto vai ser uma ajuda preciosa. Ou o pauzinho, se não tivermos um instrumento destes, mas isto é maravilhoso. O Bricomarché já tem à venda, isto pode ser o vosso melhor aliado, porque, na dúvida, é sempre importante percebermos como é que está lá no fundo. Porque isto, por exemplo, este aqui, até à superfície parecia que estava seco. Mas quando pus aqui o medidor de umidade, ele está a meio. Se está a meio é porque ainda tem umidade suficiente, principalmente agora no inverno, que a dificuldade de secar o substrato é muito maior do que no verão. Basta ver o tempo que a roupa demora a secar, não é? É muito maior do que no verão. Portanto, e as regas, no inverno temos de ter muita atenção. Mesma forma como fazemos a rega, só regamos quando o substrato está seco e não regamos aquela quantidade que regamos no verão. Ou seja, eu no verão digo sempre, reguem, deixem escorrer, deixem sair bastante água. Aqui mal começa a sair, paramos logo. E depois tiramos o excesso de água que fica no prato. Isso devemos tirar sempre. Mas não é deixar sair aquela cascata toda. Agora é regar com algum cuidado, não é preciso regar em excesso, é regar até sair, claro que é para garantirmos que o substrato está molhado, mas mal começa a sair, paramos logo e tiramos o excesso. E depois só regamos
quando o substrato está seco. E às vezes estamos semanas sem regar. E é porque não é preciso mais e não vale a pena andarmos sempre a ver se a planta precisa. Vamos aproveitar esta altura para usufruir das nossas plantas sem andarmos sempre atrás delas, porque nesta altura elas não vão precisar tanto de nós. O mesmo se dá com a adubação. Nesta altura do ano elas não vão precisar quase de adubação, tirando alguma exceção de uma planta como uma orquídea que está em floração ou uma planta que está com um crescimento enorme. Todas as outras plantas no inverno não precisam de ser adubadas e se nós as adubamos até pode ser contraproducente porque elas não só não vão aproveitar como podem sofrer com isso. Portanto, regas, adubações não são necessárias nesta altura do ano. Borrifar é uma coisa que eu nem gosto em altura nenhuma do ano porque acho que é muitas vezes uma coisa que pode fazer com que as plantas fiquem muito mais sensíveis a pragas e a doenças. Nesta altura do ano, então, acho que não faz falta absolutamente nenhuma. A não ser que seja para limpar as nossas plantas, que isso sim, eu acho que é uma coisa que lhes faz imensa falta em qualquer altura do ano e agora ainda mais. Ou seja, borrifá-las, sim, eu vou borrifá-la, mas a seguir eu vou pegar num pano e vou limpar. E porquê que é importante? É importante no verão, na primavera e é importante no inverno. No inverno porquê? Porque no inverno eu tenho menos luz, eu tenho menos sol, logo as nossas plantas, para fotossintetizar, é importante que tenham as folhas limpas, porque vão precisar estar mais limpinhas para conseguir absorver mais a luz. Outra coisa que é importante é, enquanto que no verão, eu às vezes até digo para as afastarem das janelas e das fontes de luz para não apanharem tanto sol. Agora no inverno até é importante aproximá-las da luz, aproximá-las do sol e muitas delas até é benéfico se apanharem aquele solzinho da manhã ou solzinho da tarde, elas até vão agradecer. Portanto, nesta altura elas precisam de mais, o máximo de luz possível e até um bocadinho de sol. E limpá-las pelo menos uma vez por semana, não só é benéfico porque elas conseguem fotossintetizar melhor, como também aproveitamos para lhes dar uma revisão e perceber se começa a haver algum indício de pragas ou de doenças, porque nesta altura do ano acontece muito aparecer pragas, por exemplo, como a cochonilha, por causa da umidade e do calor que às vezes temos em casa por causa dos aquecedores, a cochonilha começa a aparecer, especialmente a cochonilha algodão, aqueles pontinhos brancos, e atacam e alastram-se muito. E, portanto, se nós tivermos o cuidado de as limparmos de vez em quando, isso não aparece tanto. Portanto, esta é uma das tarefas que devemos fazer agora de vez em quando. O que é que também não devemos fazer agora? Mudar as nossas plantas de vaso, como eu disse há pouco, a não ser em casos extremos, como se o vaso não tiver drenagem, se a planta não conseguir mesmo mais aguentar naquele vaso porque não consegue crescer, mas só assim em questões extremas, porque senão devemos esperar pela primavera. Porquê? Porque a planta, nesta altura do ano, está com mais dificuldade em desenvolver-se, em enraizar-se, está mais frio, ela está com o crescimento mais parado, portanto não é a altura ideal para a estarmos a mudar de vaso. Como também não é a altura ideal para a estarmos a dividir, para a estarmos a propagar, para estarmos a fazer estacas para enraizar em água. Porquê? Porque ela vai ter muito mais dificuldade em enraizar, em propagar-se, porque não é a altura ideal. Vamos esperar pela primavera para fazer todas essas propagações, todas essas tarefas que nós gostamos tanto. Portanto, esta altura é para usufruirmos mais das nossas plantas, deixá-las assim mais sossegadinhas. Outra coisa que devemos ter cuidado é proteger um bocadinho do frio as nossas plantas. Se as nossas casas forem muito frias, na altura em que o sol se põe, que ao final do dia, quando as casas começam a ficar mais frias, bloquearmos um bocado a entrada do frio, aquecermos as nossas casas, mas, quer dizer, não vamos pôr as plantas em cima das lareiras, em cima dos aquecedores, ter cuidado, não as pormos diretamente com o calor para cima delas, o mesmo com as correntes de ar frio que vêm da rua, ou seja, protegê-las um bocado, porque não nos podemos esquecer que as plantas que temos no interior de casa são plantas tropicais, são plantas que estão habituadas a climas mais quentinhos, mais amenos, portanto vão sofrer um bocadinho com essas diferenças de temperatura. Outra coisa que também não nos podemos esquecer tem a ver com a temperatura da água da rega, ou seja,
Isto principalmente nas zonas mais frias e mais interiores do país. Muitas vezes a água que sai das torneiras é gélida, até para as nossas mãos é um bocadinho desagradável. Para as plantas também é capaz de ser. Portanto, se calhar aproveitarmos, deixar a água em regadores ou em recipientes e regá-la depois à temperatura ambiente, porque aquela água muito gelada, as plantas também são capazes de se ressentir. Por isso, agora no inverno, vamos ter alguns destes cuidados para que as nossas plantas atravessem assim esta estação mais fria e elas, é natural, nós às vezes no inverno achamos que as plantas não estão tão bonitas como estão na primavera ou no verão ou mesmo no outono e é perfeitamente normal porque estamos a falar de plantas que estão habituadas a outro tipo de condições, estão habituadas a temperaturas mais altas, ao calor e que nesta altura se vão ressentir com o frio. Mas se nós tivermos estes cuidados, é também uma altura em que, como temos muito menos temos que lhes dedicar muito menos tempo a cuidar delas, vamos usufruir muito mais delas. Portanto, basta termos estes poucos cuidados, que não são assim tantos, e elas vão atravessar o inverno muito bonitas e muito saudáveis. E assim que chega a primavera, então podemos começar a fazer as nossas propagações, as nossas mudanças de vaso, todas aquelas coisas que elas depois também, assim que chega a primavera, vão começar todas a rebentar e a ganhar outra vez uma nova vida. Devemos ter este cuidado agora no inverno para que elas também não tenhamos muitas perdas e que elas não comecem a ficar a definhar e a morrerem por... Agora, também, há uma grande tentação, as pessoas começam a vê-las a definhar e dá-te tudo a regar e a adubar e a fazer podas. As plantas de interior, a maior parte delas não precisam de podas, nem precisam de nada disso. Basta, por exemplo, quer dizer, temos aqui uma folha seca que podemos tirar, uma folha mais amarela, podemos fazer algumas limpezas, mas não é preciso grandes mexidas, é deixá-las estar sossegadinhas, agora no inverno, que elas estão assim meias a hibernar, como os ursos, deixá-las estar sossegadinhas e depois na primavera elas lá vão dar novamente um ar da sua graça. Portanto, agora é usufruir delas, regá-las quando elas precisam, limpá-las e pouco mais, e depois na primavera vamos ter outra vez muito que fazer.